Buenos días, saludos, bienvenidos a todos nuevamente a este tercer encuentro del ciclo internacional de actualización de historiadores de la Fundación para la Historia de España, que siempre lo pensamos y lo llevamos adelante como un punto de encuentro entre especialistas, estudiosos, investigadores, personas en formación, como un intercambio de ideas, y realmente en este tercer panel dedicado a la historia de la mujer, a la historia de las masculinidades y a los estudios de género, coordinado y propuesto por Andrea y por Marcelo, hemos logrado 2 jornadas precisamente por el enriquecimiento de ideas y el intercambio de áreas de conocimiento y de perspectivas de análisis que desde ayer venimos compartiendo. 2 jornadas han logrado Andrea y Marcelo gracias a que en realidad duplicaron el espacio de encuentro porque lo abrieron a ponencias, a recibir ponencias, favorecieron, ¿no?, esa llegada de estudios en formación, en desarrollo, y en verdad la Fundación se siente muy complacida. Les queremos agradecer a quienes se sumaron, por supuesto, a este estímulo y especialmente a Andrea y a Marcelo por las conexiones que se generan. Me parece la aportación de distintos países, de distintas universidades, de distintos niveles de formación. Me parece que hemos logrado algo fantástico, que la virtualidad nos ayuda, esto es así. Así que bueno, tenemos algo a favor de esta virtualidad y bueno, muy agradecidos y muy complacidos. Les dejo entonces el panel de hoy que se va a desarrollar durante la mañana a cargo de Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bem, muy buenos días a todos y todas. Continuando entonces con el panel número 3, ahora con el panel número 3.3, ¿no? Titulado Estudio de Género, Gobierno y Sistemas Jurídicos en la Edad Media. De esta vez el grupo es un poquito más pequeño y tendremos 3 presentaciones. No recuerdo si todas estuvieron aquí ayer, pero estamos siguiendo una dinámica ya señalizada por Cecilia, que me parece que está funcionando, que es la siguiente, ¿no? Cada una de las presentaciones se realizará de manera secuencial y dejaremos preguntas, comentarios, sugerencias, críticas para después de todas las exposiciones, las cuales se pueden, claro, realizar vía chat o en directo, sin distinción, al gusto, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Así, cada una de las presentaciones durará 20 minutos. Cuando llegar a 15 minutos más o menos, os lo haré saber con esta manita o manecilla moderna, ¿no? Casi medieval, pero como son 3 presentaciones, ¿no? Tendremos un horario menos duro o más flexible. Una pregunta, creo que Nelly Ongay no está, ¿correcto? No, Entonces, recién, vamos... no. Está. Está, Hola, sí, sí, perdón. sí, Vale. sí. Así está Tuvimos un allí. pequeño Perdón, inconveniente. Nelly. Tuvimos un pequeño Entonces, inconveniente. Muchas gracias. no pasa nada. Entonces, la primera ponencia está titulada Juana de Valois, esposa del rey Carlos II de Navarra, 1352-1373, acción de gobierno y relaciones diplomáticas, que será presentada por Nelly Ongay, que es profesora titular de la Cátedra de Historia Medieval de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, con Nelly. Muchas gracias, Nelly. Tengo que comenzar, Marcelo, a Sí, partir de por este favor. momento. A partir de ¿Sí? este momento. Sí. Muchas Bien. gracias. Comenzamos con una pantalla introductoria que voy a explicar. Trabajamos desde hace tiempo con la vida de la reina Juana de Valois, pero desgraciadamente me ha costado bastante llegar a integrar los distintos elementos de su vida, por lo cual yo he empezado esta presentación con dos trabajos que he hecho hace algún tiempo: el Hostal de la Infanta María, que trabajé en el año 2003, y luego el trabajo de Evré a Olite, la condesa de Foix y el viaje de regreso de Francia. Son dos
registros de la Cámara de Contos de Navarra que encontré de manera muy casual, tratando de buscar elementos para mis trabajos, y los dos me llamaron poderosamente la atención, por lo cual trabajé sobre ellos. El Hostal de la Infanta María, que comenzaba diciendo: el primer día partió la reina, y el hostal al frente de Madama María. Y comenzamos a trabajar y nos dimos cuenta que se trataba de una niña, y cada vez indagamos más, y al final era una niña de meses prácticamente, con todos los cuidados, pero se había organizado para ella un hostal preferencial, por supuesto por mandato del rey Carlos II en 1365, para que la niña estuviera cómodamente instalada. Quizás era el hostal de la reina Juana, que había partido hacia Francia, pero desgraciadamente no pudimos en ese momento indagar otros elementos. Y luego posteriormente me encontré con otro documento, también de manera casual, donde de Hebré a Olite, es el título del trabajo que yo presenté, que decía: la reina acaba de morir y la condesa de Foix parte hacia Pamplona. Entonces, más aún el interés por indagar ese aspecto. De todos modos, publicamos, porque en ese momento estaba dictando un curso de paleografía, decidimos publicar estos dos trabajos de los hostales en diferentes momentos muy especiales y relacionados con la reina. A continuación, entonces, vamos a presentar la genealogía de la reina Juana. Por un lado tenemos a Juana posteriormente llamada de Navarra, pero en el nacimiento es Juana de Valois, que nace en 1343 y que a los 8 años, por su padre, Juan II de Francia, y su madre, Bona de Luxemburgo, deciden que tienen que preparar el matrimonio de esta niña, que en este momento, en 1352, tiene solamente 8 años de edad. La situación en Francia es sumamente delicada, porque acaban de ser derrotados los franceses en la batalla de Crécy, en la llanura picarda, y las cuentas del reino estaban prácticamente agotadas. Entonces se trata de buscar, indudablemente eso lo intuimos, se trata de buscar a un joven que pueda constituir, podemos decir, un socio de los reyes de Francia en este momento crucial. El joven, en este momento, Carlos II, es un príncipe de 17 años que ya ha recibido el título de conde de Hebré y posteriormente el título de rey de Navarra, acaba de ser coronado. Entonces el rey Juan II trata por todos los medios de interesar al joven príncipe, a pesar de cierta reticencia del joven Carlos, quizás porque la niña era demasiado pequeña, y también quizás que no podría tener herederos en el corto plazo. Entonces, bueno, se inician las relaciones diplomáticas para concertar el matrimonio, y al final Carlos acepta convertirse en el marido de Juana, de tan solo 8 años. La princesa va a ser dotada, muy bien dotada, con la moneda de oro del momento, 100.000 escudos de oro, que es un dinero importantísimo, más 12.000 libras de rentas de distintas propiedades que se le entregarían al joven Carlos, y además posteriormente el pago de ciertas deudas que tenían los reyes franceses con el rey, en este momento con el rey Carlos, pero que tenían cierta antigüedad, porque esta deuda los reyes franceses la habían contraído con la mamá de Carlos, Juana II de Navarra,
que era la reina natural de Navarra y para lo cual los reyes franceses habían hecho algunos acuerdos que enseguida vamos a mencionar. Aquí a la izquierda tenemos un mapa en donde encontramos las posesiones en el noroeste de Francia, las posesiones que tenía este joven duque de Évreux en este territorio que es estratégicamente importante para los reyes de Francia porque es prácticamente la entrada natural al reino y que desde el océano, que acá está un poco diluido, podían llegar prácticamente por el río Sena hasta la ciudad de París. Y además, en plena guerra de 100 años, tenemos a los ingleses que tratan de encontrar un camino cada vez más, un camino expedito para llegar a la capital y continuar con su lucha de reivindicación del trono de Francia. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, estamos en los inicios de la guerra de 100 años y ya lleva algunos años de lucha. De tal modo que el príncipe, podemos decir, Juan II, piensa en el príncipe Carlos en un posible aliado que con sus territorios venga a protegerlo y venga a proteger la ciudad de París, en un aliado fiel a su lado. Y por eso insiste tanto y por eso el monto tan importante de la deuda. Luego tenemos la deuda contraída con Juana II, fue el intercambio de la enorme región de Champaña en el noreste de Francia frente le entregan el condado de Angulema en pleno centro de Francia junto a los territorios de los ingleses. Mientras que, bueno, el reino de Navarra, tenemos acá la línea de los Pirineos que no está marcada, pero el reino de Navarra es este rosado que se encuentra abajo. Los contrayentes se unieron en matrimonio en Viviers, en las posesiones de los reyes Valois, en el año 1352. La niña recibe la dote y además en ese momento alhajas importantísimas y también vestidos preciosos que llevó en la ceremonia se realizó en la capilla de San Luis de esa posesión, de esa fortaleza de los Valois en Viviers, muy cerca de la ciudad de París. La ceremonia fue íntima, participaron las personas más cercanas, la familia de Carlos, entre las que se encuentran Blanca y Juana. Blanca es la hermana del rey Carlos II, que en este momento ya es viuda de un rey de Francia, de Felipe VI, el padre de Juan II. Y por otro lado, la condesa Juana de Évreux, que también es una reina viuda que pertenece a la familia de los Évreux, que había estado casada con Carlos IV, el último representante de la dinastía Capeta en Francia. De tal modo que el joven, además de tener estas importantes posesiones que he mencionado, nos encontramos que era descendiente directo de los últimos reyes capetos, es decir, era nieto de Luis X y bisnieto nada menos que de Felipe IV el Hermoso, el gran rey del siglo XIV junto con Carlos V. Tenemos entonces que es como que Juan II trata de unirse a este representante también por la unión que tiene con la dinastía Capeta, a quienes ellos han reemplazado, como para fortalecer su posición de reyes de Francia. Sin embargo, la niña debe mantenerse en la familia del padre, porque esto era la usanza, dado que era muy pequeña, para tener relaciones con su joven esposo. De tal modo que el joven debe esperar 8 años
para tener relación marital con su esposa. Y de allí, entonces, tenemos una serie de inconvenientes durante estos 8 años que el joven Carlos debe esperar. Estos inconvenientes enturbiaron las relaciones entre suegro y yerno, de tal modo que se produjo un asesinato, el asesinato del favorito de Juan II, y esto resultó casi imperdonable para Juan II, de tal modo que las relaciones se fueron enfriando y continuaron enredándose. De tal modo, a continuación, se produce un hecho gravísimo porque Carlos II, que tenía un carácter también muy especial, era un hombre zigzagueante en sus relaciones y estaba permanentemente tratando ya sea con su suegro como con el enemigo brutal de su suegro, que eran los ingleses. Entonces esto ponía colérico a Juan II. De allí que poco a poco las relaciones se endurecen cada vez más y Juan II decide decide tomar prisionero a su yerno y además en una emboscada fatal mata a los principales jefes del ejército navarro. De allí que el hermano de Carlos II decide una guerra sin cuartel porque considera que ha abusado del derecho real al encerrar a su hermano sin juicio previo. Carlos II permanece en prisión hasta el año 1357 y prácticamente es el momento en que se va a encontrar con la princesa Juana, porque a través del Tratado de Calais se establece que se podían unir en relación matrimonial los dos jóvenes. Aquí comienzo a leer porque nos permite conocer algunos aspectos que van a hacer a la vida posterior de Juana. La situación de relación difícil con Juana parece mejorar desde el momento en que Juana es llevada a la casa de Blanca, la hermana de Carlos II. Allí la situación da un giro favorable a partir de fines de 1359, cuando la joven fue confiada a su cuñada Blanca, y desde esta fecha las palabras prudentes y sabios consejos de la hermana del rey Carlos quizás cumplieron una parte importante para dulcificar el pensamiento gestado por la joven durante la etapa anterior. Recién por el Tratado de Calais se autorizó la vida conyugal del matrimonio. Durante el otoño de ese año se encontraron los jóvenes esposos después de 8 años de separación. Se puede suponer que a partir del primer encuentro los jóvenes manifestaron simpatía mutua y una buena parte de las dudas pudieron quedar aclaradas. Juana, el 22 de julio de 1361, alumbró al primogénito, Carlos, el futuro Carlos II de Navarra. Carlos, por su parte, el padre, mantuvo la política de cuidar su patrimonio, para lo cual necesitaba mucho dinero, que obtuvo mediante el empeño de parte de las joyas de Juana, quizás con su consentimiento o conocimiento. Los registros de contos de cámara de la Cámara de Navarra permiten apreciar algunos aspectos de la vida de la reina una vez instalada en Pamplona, o en algunos de los otros modestos hostales reales con que contaba el reino en ese momento. La joven, educada en las cortes ya lujosas, de las cortes francesas y borgoñonas, debió adaptarse a las sencillas y austeras residencias navarras, ya que entre ambos espacios existía un abismo, señala la historiadora Narbona Cárceles, actual profesora de la Universidad de Zaragoza. Pero el rey Carlos se preocupó inmediatamente de dotar el hostal de la reina de las finanzas necesarias para su normal mantenimiento,
en principio mediante sumas fijas provenientes del Tesoro Real y luego a través de asignaciones sobre pechas, rentas de numerosas ciudades del reino, peajes, molinos. Comenzó de este modo la vida matrimonial relativamente corta pero matizada con el cumplimiento de acciones de gobierno de acuerdo con las actividades políticas de su marido. Pronto dio muestras de su fertilidad Juana, dando nacimiento a seis hijos restantes, entre los que se encuentran Felipe, María, Pedro, Blanca, Juana y la última, Bona. Cabe aquí la pregunta, ¿cómo fue Juana como madre? Aunque los datos son escasos, se puede percibir por ciertos elementos, regalos, donaciones, atenciones para con las nodrizas, que la reina fue cariñosa, atenta y preocupada tanto del cuidado como de la educación de sus hijos. La lucha por el trono, la reina Juana y las relaciones diplomáticas. La lucha por el trono castellano, si bien se encontraba en una etapa difícil, acá vemos uno de los grandes monumentos del ducado de Évreux en el norte de Francia. Y a continuación vamos a poner las distintas actuaciones de Carlos delante de los parisinos en París, que es uno de los temas que molestó mucho a Juan II en el periodo de espera para la consagración matrimonial. Es una figura de las crónicas de Francia. Y acá tenemos la Catedral de Santa María en Pamplona, donde el rey va a realizar algunas tareas, donde además hizo depositar sus restos frente al coro de Santa María y anteriormente había depositado los restos de su esposa Juana, que habían sido traídos por la condesa Inés hasta Navarra. Continúo con el relato. Frente a la situación delicada que tenía el rey Carlos frente a la guerra con los españoles, en el otoño de 1365 decidió resolver la cuestión ante el rey Carlos enviando a su esposa Juana. En consecuencia, en noviembre de 1365, los registros de contos muestran que la vida del hostal de Juana abre un paréntesis especial, y esta es uno de los primeros trabajos que confeccioné. Los registros de contos muestran que la vida del hostal de Juana abre un paréntesis especial de casi 9 meses ante su primer viaje a Francia, acompañada por su cuñada Inés y el consejero real Simón de Courcy para cumplir una misión especial ante su hermano, el rey francés. El largo y difícil viaje que debió emprender la reina Juana, dado su embarazo avanzado, debía de responder a circunstancias políticas muy difíciles soportadas por su esposo. La reina llegó a Évreux un mes después, con el tiempo necesario como para festejar la Navidad junto a los residentes de esta ciudad. Las cuentas del registro señalan además que Juana permaneció en el palacio de San Paul en compañía del rey Carlos V, su hermano, a partir de la segunda quincena de enero. El cronista López de Rosenvalles expresa: el dicho rey de Navarra envió a la reina, su mujer, en Francia, a su hermano, el rey Carlos, por abrir manera de paz. De acuerdo con esta afirmación, de manera clara, Juana trató con su hermano la cuestión del homenaje de su esposo y logró que éste fuera postergado por 4 años. La reina, a continuación, se instaló en las tierras ebroínas hasta su regreso en julio de 1366, después de haber dado a luz a su segundo hijo, Pedro. Con sus 2 hijos varones, Carlos, el heredero ya de 5 años, y el recién nacido, inició su viaje de vuelta al reino pirenaico por la ruta terrestre, pasando por el monte San Michel, desde donde salió del Principado hacia Bretaña para seguir hasta Burdeos. En esta capital tuvo oportunidad de conversar tanto con el capitán de Vache, uno de los grandes jefes navarros, como con el príncipe de Gales, y acordar ciertos aspectos inherentes a la guerra civil castellana que concluyeron luego en el Tratado de Libourne, con la clara finalidad de reponer a Pedro I en el trono castellano. En San Juan de Piedeport,
de Puerto la esperaba su esposo, mientras en Pamplona todo estaba preparado para su regreso y en especial su pequeña hija María, junto a María d'Ancy y la nodriza de la infanta. Juana de Valois, gobernante del reino. Apenas finalizada la guerra dinástica castellana con el triunfo de Enrique en Montiel, recién iniciado el verano de 1369, Carlos decidió su partida hacia las tierras normandas, tierra estratégica, por supuesto, huelga reiterar, por los dos poderosos enemigos enredados en la larga lucha casi continental, y donde el rey Navarro, como titular del condado de Bre, consideraba que podía jugar todavía un papel significativo en esta guerra. El rey, antes de partir, tomó la importante decisión de encargar el gobierno de su reino a su esposa Juana, decisión que muestra que todos los resentimientos entre los esposos habían desaparecido. Para la reina fue una tarea que le permitió mostrar toda su capacidad de gobierno, rescatando en especial su prudencia innata. Juana deberá enfrentar variadas secuelas de la Guerra Civil Española, especialmente las tierras de Álava y de Victoria, que habían sido tomadas por el ejército navarro al reino castellano. Pero Enrique II, como nuevo rey de Castilla, no consideraba que no debía continuar esta situación. Además, Juana decide llevar esto a un trato que será posteriormente resuelto por el rey de Francia, por el propio rey de Castilla y por el obispo de Comencio. Pero además quedaban en Castilla las tropas mercenarias guiadas al mando de Du Guesclin, que disponían a mandar la península, mandadas retirar por Carlos V, reiniciada la guerra con los ingleses. Por este motivo, la reina Juana decidió adelantarse a los hechos y evitar que estas tropas mercenarias pasaran nuevamente por Navarra, sembrando desolación y perturbando el normal desarrollo de las actividades, como había sucedido ya 2 años antes. En consecuencia, partieron desde Tudela hacia Tarazona Guillén de Mocor, acompañado de 5 hombres para entablar contactos con Lathieu, lugarteniente del jefe bretón, que venía a Borja para recibir el salvoconducto del gobernador y del deán Juan Cruzat. Asimismo, pero Martínez Torrella, notario, acompañará a dicho lugarteniente para hablar con Beltrán y firmar los tratados acordados el día 20 en Soria, que dice textualmente: que ellos se partiesen de allí, Cadreita, y tomasen su camino por entre Deza y Moncayo, derecho al río de Borga, sin hacer mal ni daño a Navarra. Verdaderamente un triunfo logrado con el capitán el capitán del ejército mercenario de Carlos II. Juana había manejado la espinosa situación frente a Castilla con sensatez y prudencia, evitando su enfrentamiento. De este modo, consiguió mantener las posesiones recién ganadas a Castilla, estableciendo una vigilancia especial en la frontera ante los movimientos cercanos de las tropas castellanas. Con posterioridad, Juana recibirá otra invitación, podemos decir, otro pedido de su marido para dirigirse a Francia para tratar una nueva situación de las posesiones francesas de Carlos II, que logra resolver asumiendo la dirección de la baronía de Montpellier. Perdón, voy a volver hacia atrás. ¿Podemos volver al mapa? Disculpen. Bien, prácticamente la mayor parte de las posiciones del noreste han sido cambiadas, podemos decir, por la baronía de Montpellier, que había sido comprada por los franceses al rey de Mallorca. De tal modo que Juana comienza a gobernar en Montpellier y posteriormente se dirige al norte, a Évreux, donde va a nacer su última hija,
porque después del nacimiento de Bona, el 1 de noviembre de 1373, la reina muere allí en las posesiones francesas del norte el 3 de noviembre. Y sus restos van a ser depositados en la abadía de Saint-Denis junto a su padre, Juan II, mientras que su corazón va a ser llevado a Pamplona para ser depositado en la catedral y posteriormente y sus entrañas van a ser depositadas en Roncesvalles. Carlos II hizo todos los últimos mandatos de la reina para quedar completamente, digamos, en paz con su esposa, totalmente reconciliada con él. Y con esto damos fin a la presentación de Juana, habiendo dedicado toda su vida prácticamente a su esposo, el rey, acompañándolo en sus tratativas con su hermano, el gran rey francés Carlos V, y además ayudándolo económicamente a través de sus joyas. Es decir, a pesar de haber contraído matrimonio tan joven, se unió a él, resolvió los diversos problemas que existieron entre ellos, seguramente con toda la prudencia y la sensatez de que dio muestras la reina Juana a partir del momento en que se hace cargo del reino, y con ello digamos, resuelve su situación matrimonial. Voy a pasar las últimas diapositivas. Perdón. La última, quisiera la última para mostrarles simplemente la firma de la reina Juana. Perdón, hasta la última. Acá tenemos la firma de la reina Juana que nos muestra que verdaderamente había recibido una elevada educación tanto en la corte francesa como en la corte borgoñona, a donde tuvo que retirarse junto a su madrastra, porque su madre, Bona, había fallecido por la peste en septiembre de 1349. Con esto termino. Muchas gracias. Disculpen si me he demorado unos minutos más. Muchas gracias. No pasa nada, Nelly. Muchas gracias a ti también por la ponencia súper detallada. Y entonces seguimos a la segunda ponencia, que está titulada O Sistema Jurídico e as Relações de Poder com Relação às Mulheres no Reino de Castela e Leão no século XIII, e que será apresentada por Maria Valdísia Rogério da Silva, que é professora e investigadora que faz parte do programa de estudos medievais da Universidade Federal de Rio de Janeiro. Então, é contigo, Maria Valdísia. Bom dia a todos, mas é um prazer estar aqui com todos vocês e trocando as ideias, né? Esse trabalho, ele, com a parte da minha tese de doutorado, e agora que eu estou começando a debulhar, né, apresentar a minha tese, né, aos poucos. Então, o objetivo desse trabalho é apresentar uma reflexão sobre como a legislação do Reino de Castela e Leão, elaborada no século XIII, abordava a questão do direito das mulheres sobre seus bens. Então, aqui eu trabalhei também com o fuero real, né, que visava a garantir uma homogeneização das relações jurídicas dentro do reino. Eu vou optar por ler para que eu não me perca e também não ultrapassar o tempo. Então, face à diversidade normativa dos territórios reconquistados, então, a coroa castelano-leonesa, sobretudo no século XIII, empenhou-se em afirmar sua autoridade sobre o poder local, elaborando leis que atendessem às necessidades dos diversos habitantes da Península Ibérica. Então, os primeiros códigos legais de Castela, eles surgiram como uma união definitiva de Castela e Leão, realizada por Fernando III em 1230. No tocante à evolução, a esfera de aplicabilidade e a existência das leis em Castela, pode-se ressaltar a coexistência no reino das seguintes normativas: o fuero rusgo, que foi uma tradução realizada por um autor desconhecido na primeira metade do século XIII, sobre a versão vulgar do Liber Iudiciorum,
e que prevaleceu no Reino de León, penetrando nos territórios de Andaluzia e da Múrcia. Os fuero de Castela, redação extensa do direito territorial castelão, e o fuero viejo, formado por costumes territoriais, privilégios reais e normas locais. Então, somente a partir do século XIII se introduz o direito romano através do fuero real. Então, este código legislava sobre questões religiosas, políticas e de procedimento judicial e de direito privado. Então, parece que do fuero rusgo e de outros fueros castelãnos, só não se sabe, né, só não sabemos se dos citados acima. O fuero real utilizava-se em sua composição elementos pertinentes aos direitos consuetudinários já adotados no reino, e trazia um aspecto inovador, que era a presença do monarca na lei como cabeça do corpo social e da parte ofendida. Então, assim, os reis Fernando III e, posteriormente, seu filho Afonso X, lançaram as bases da hegemonia castelana na Península Ibérica, cabendo a este último terminar o projeto de unificação legislativa de Castela. E aqui eu me atentei ao fato exatamente dos bens em relação às mulheres, que seriam as arras. Até a professora, ela citou um pouco disso no trabalho dela, né? Então, sistema de arras. As arras eram as doações que o marido dava à mulher no momento de contrair matrimônio. Essas relações matrimoniais entre os cônjuges da Península Ibérica seguiram a tradição visigoda do dote ex-marido, ou seja, um presente de casamento do marido. Embora o mesmo fosse conhecido com a designação própria da época visigoda de dote, ou dóis, foi adicionada uma nova denominação para se referir a ele, arras. Assim, nos fueros, estas doações dadas pelo marido à mulher receberam a denominação de arras. Para o historiador Francisco Martinez Marina, a semelhança entre as expressões ocorreu devido ao dote ser como as arras e os presentes de matrimônio, e que, após a concessão do dote, o esposo entregava à esposa o anel ou as arras, que simbolizava a união matrimonial. Neste sentido, o historiador português Paulo Merea ressalta que a aproximação entre ambos os conceitos já havia sido produzida desde a época visigoda, e para ele era utilizada a palavra arras como o sentido de dote ex-marido. Sendo assim, a origem das arras medievais culminou na mescla das tradições germânicas, que disseminou o costume do mongegabe, ou seja, o marido entregava um presente à sua mulher pela manhã, depois da noite de núpcias, servindo como compensação pela entrega da sua virgindade. E também, né, esse costume também veio da época romana, que se estabeleceu durante o Baixo Império Romano, quando as arras são identificadas como a mesma doação conhecida como dote próprio nuptiis. Então, desta forma, as arras eram as doações que o marido dava à mulher dentro das contribuições dos cônjuges no matrimônio. Montalvo ressalva que no direito castelão não há menções bem definidas do sistema de administração marital dos bens da mulher, nem reflexo de um regime legal de dote do marido, pois o dote deveria ser entregue aos seus pais ou à própria mulher, desde que tivesse completado 25 anos. Desse modo, a autora salienta que a entrega das arras, contribuições do marido, e denominada pelos visigodos de dóis ou dote, foi influência desses povos e que passou para o direito castelão com o nome de arras. Sendo assim, os visigodos entendiam por arras o preço que o marido ou outro, em seu nome, pagava pela aquisição da mulher. Segundo as leis godas, o marido era quem constituía as arras, mas o pai também poderia fazê-lo, um parente ou um estranho, mas não era em seu nome, nem no da mulher, mas sempre no nome do esposo. Então, possivelmente, devido à má influência da tradição jurídica germânica, as arras mantiveram-se como a doação matrimonial mais importante durante a Alta Idade Média na Península Ibérica, desempenhando um papel primordial na hora de se estabelecerem os acordos matrimoniais. Na prática, dote e arras regiam os direitos das mulheres sobre o patrimônio. Quanto à entrega das arras, a autora Francisca ressalta que os fueros dos séculos XI ao XIII não deixam claro esse momento. Salienta que podiam ser concedidos antes ou depois da consumação do casamento, mas incluiu que ao menos uma parte deveria ser entregue no dia do matrimônio. Assim, no fuero real, temos: se o esposo de alguma mulher dê a ela arras ou outras coisas e morrer antes de ter consumado o ato, e se ele a beijou antes de morrer, a esposa terá a metade das arras, e a outra metade será dos herdeiros dele ou de quem este o deixar em testamento.
Então, nesse caso, o simples fato de beijar a esposa, mesmo sem ter consumado o ato, né, já lhe dava o direito, né, dessa mulher ficar com a metade do que lhe foi dado como doação. O fuero real também aborda o direito da viúva que é deixada grávida. Então, se o marido morreu e deixou a mulher grávida e não tendo outros filhos, os parentes próximos do morto, junto com a mulher, escrevam os bens do morto perante o alcade e entregue-os à mulher. Então, percebe-se que a lei amparou a mulher no caso dela ter ficado viúva e grávida. Ou seja, em nenhum momento a mulher iria ficar desamparada. Ela iria administrar esses bens, além de dar continuação à linhagem através do filho. Em relação à idade, né, então, para receber as arras, o foro real, ele atesta. Quando o homem que se casar der arras à jovem com quem se casa, se ela não tiver 25 anos de idade, o pai ou a mãe deverão guardá-las para a filha, pois não se podem vender nem alienar. E se não tiver pai ou mãe, os irmãos ou parentes mais próximos têm esse poder e, quando a jovem completar 25 anos, entregue-as, e se as arras não forem dadas de imediato e se forem prometidas, essas pessoas as podem demandar e conservá-la como está dito. Entretanto, a jovem e o marido vivam dos frutos comumente. Então, aqui a gente nota que o direito adquirido da mulher em receber as arras, então, embora elas se constituíssem pelo marido em favor da mulher, caso ela não tivesse 25 anos completos, caberia ao pai ou à sua mãe guardá-las. Então, caso não tivesse pai, seus irmãos ou parentes mais próximos poderiam ter esse poder. Então, a filha ela não poderia reclamar o dote enquanto não atingisse a maioridade. Então, como já falei anteriormente, ao atingir a maioridade jurídica, a mulher saía da condição de tutelada e adquiria também os seus direitos. Com isso, ela poderia reclamar por seus bens. Ao completar a idade, as arras seriam entregues a ela e seu marido poderiam desfrutar de suas benesses. Um outro ponto também importante a ressaltar é a questão do valor das arras. Então, no trecho do foro real está previsto: todo homem que se casar não pode dar mais em arras à sua mulher do que a 10ª parte do quanto tiver. E se mais ele der, a ação não valerá. E se porventura mais ele der, os parentes mais próximos do marido podem reclamar por ele. E se a mulher tiver filhos desse marido morto, pode dar a eles a 4ª parte das arras ou a quem quiser. E as 3 partes ficarão com os filhos do marido morto, onde eles estiverem. E se filhos não tiver, faça de suas arras o que quiser, quer em vida, quer em morte. Então, segundo a lei, o limite máximo das arras dadas pelo marido à sua mulher seria a 10ª parte dos seus bens. Então, antes do governo de X das Vinto, as arras chamadas de dote do marido abarcava a metade do seu patrimônio. Em uma disposição do ano de 644 sobre o governo de X das Vinto e ratificado no governo de Evígio em 681, se impôs às arras um limite máximo. Então, elas não podiam exceder a 10ª parte da fortuna do marido. Em alguns territórios, as arras persistiram como sendo a metade dos bens do marido, enquanto que em outros permaneceu com a 10ª parte. Nos séculos X e XI, a quantia das arras na Península Ibérica estava ligada ao valor e à dignidade da mulher e de sua família, pois o casamento entre nobres significava, acima de tudo, a instauração de uma aliança de interesse entre famílias, que se concretizava através da transferência patrimonial. Isso podia gerar entre as famílias o hábito de dar generosas arras, podendo levar a parentela à ruína ou a simplesmente favorecer alguns filhos em detrimento de outros. Por isso, alguns fueros ressaltaram que o homem não poderia dar em arras nada mais do que a 10ª parte de seus bens. Desse modo, o fuero real compilou a tradição visigoda o costume de não dar mais do que a 10ª parte dos bens do marido. Os fueros e as disposições jurídicas encarregavam-se de regular a quantidade de bens que poderiam ser entregues em conceito de arras, embora o fizeram com uma grande diversidade de critérios. Cabe ressaltar. E aí eu falo da restituição das arras também. Como é que essas arras eram restituídas? Então, no Reino de Castela e Leão, no século XIII, a restituição das arras era compreendida como a devolução do mesmo. Ou seja, no foro real, na Lei 4, é estabelecido: o marido de uma mulher não pode alienar nem vender as arras que lhe deu, embora ela o conceda. Além disso, ela não pode alienar e nem vender enquanto o marido viver, mesmo que ele conceda, nem depois de sua morte, mesmo que filhos vivos tiverem, terão a 4ª parte, assim como manda a lei.
Aqui a lei é bem clara, ficava proibido ao homem e à mulher alienar, vender ou deteriorar estes bens, mesmo que a mulher ou o homem concedesse com a venda, que lhe era negado. Sendo assim, o regime dotal foi instituído para assegurar economicamente a mulher depois da dissolução do matrimônio e garantir a parte dos filhos. E no caso da perda das arras, ressalta o fuero. Se alguma mulher cometer adultério, se for provado, perde as arras se o marido quiser. Por outro lado, se a mulher foi embora da casa do seu marido, ou se partir por ter cometido adultério, perde as arras. Então, aqui o casamento, ele configurava, né, significava fidelidade dos cônjuges. E, portanto, o adultério era um ato imoral perante as normativas. E se a mulher cometeu o adultério e tal ato foi comprovado, a decisão da perda do dote caberá ao seu marido. Nesse caso, podemos induzir que o marido poderia perdoá-la. Agora, se ela fosse embora ou cometesse traição e saísse de casa, as arras já não lhe pertenciam mais. Então, essas duas ações abordadas no fuero real demonstram que o homem tinha o poder de decidir sobre os bens que foram dados à mulher. Sendo assim, no Reino de Castelo e Leão, à medida que a mulher era tutelada pelo pai, né, ou depois que ela saía da tutela do pai, ela caía na tutela do marido, ou provavelmente dos irmãos, ela era desprovida de sua independência legal. Sua capacidade jurídica ocorrerá aos 25 anos. Contudo, essa capacidade será moderada, pois nem todas as mulheres conseguiam chegar a essa idade devido aos acordos que eram feitos entre as suas famílias. No tocante à administração dos seus bens, no caso as arras, a mulher continuava não tendo o poder de gerenciá-la. Então, quando ela saía da tutela do pai, né, caía na tutela do marido, e com isso o marido passava a administrar os seus bens. Então, dessa forma, os ritos de casamento foram instituídos para garantir e preservar o patrimônio. Fundamentados na noção de herança, os homens estabeleciam alianças matrimoniais endogâmicas e reproduziam as relações de poder e riquezas no seu meio. Assim, as estratégias matrimoniais organizavam e sustentavam as relações sociais. E o casamento era um pacto entre as famílias, e a mulher deveria ser submissa e obediente ao marido. Tá? Finalizei por aquí. Gracias, Odissa. Entonces, en la secuencia, la tercera y última presentación de la mañana, pero no menos importante, ¿no? Está titulada A Penalização dos Casamentos Ilícitos no Fuero Juzgo e no Fuero Real, uma análise comparativa. E será exposta por Marta de Carvalho Silveira, que é professora de Junta de História Medieval da Universidade do Estado de Rio de Janeiro, e la guapa, também, tan guapa quanto, Rosiane Rigas Martins, que é doutora em História Comparada pela Universidade Federal de Rio de Janeiro. Então, com a palavra, Marta e Rosiane. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, de ter o nosso trabalho aceito para ser exposto aqui, explicar um pouco de onde vem esse trabalho. Na verdade, ele é parte de uma parceria que eu e Rosiane já temos há muito tempo, desde a graduação. Rosiane foi minha orientanda de monografia na extinta Universidade Gama Filho, e aí, ao longo desses anos, a gente tem sempre que possível partilhado as nossas reflexões sobre o uso das fontes jurídicas, especialmente as fontes castelhanas, e tocando em temas relativos a questões de casamento, história das mulheres, enfim. Então, para esse encontro, nós preparamos um trabalho específico que é para falar sobre a questão dos casamentos ilícitos. Eu vou começar falando um pouco sobre isso e depois a Rosiane vai apresentar mais efetivamente o resultado das nossas reflexões. Só vou ver aqui se eu estou conseguindo compartilhar devidamente a tela para vocês darem uma olhada, porque essas questões tecnológicas, geralmente, eu não sou boa nelas, mas vejamos se eu consigo. Ok, vocês conseguem ver? Sim, sim.
Vemos sim, Marta. Ótimo, é que compartilhando eu não consigo ver vocês, só ouvir, então, por favor, sinalizem por áudio o que precisarem. Bom, então o tema é a penalização dos casamentos ilícitos no fuero rústico e no fuero real, uma análise comparativa. A problemática que nós identificamos aqui para o nosso trabalho é justamente pensar os critérios os critérios legais, né, os critérios de legalização que são propostos no fuero real e no fuero rústico, quanto à questão da licitude e da ilicitude dos casamentos na Castela do século XIII. É um contexto histórico, parte dele a Valdiza já apresentou, então é muito bom quando a gente já apresenta depois, porque muitas das questões a gente já ouviu, mas eu vou pontuar aqui para vocês alguns elementos, né? O momento da produção das duas fontes é justamente o século XIII, e é o momento onde há uma busca pela centralidade do poder régio, após principalmente a unificação dos reinos de Leão e Castela, promovida por Fernando III. A obra do fuero rústico é produzida nesse período, e a obra fuero real vai ser produzida justamente no período posterior, que é a continuidade, que vem na continuidade do reinado do Fernando III, que é justamente o período de ascensão do seu filho Afonso X. Quais são os desafios que ambos os monarcas enfrentaram nesse processo de busca pela centralidade do poder régio? É justamente o fino equilíbrio que precisava ser mantido entre as forças aristocráticas, interessadas efetivamente em continuar usufruindo dos seus benefícios, né, que eram muito mais facilmente utilizados justamente no período em que as duas coroas estavam separadas, e, por outro lado, a forma como o monarca tinha que lidar com as forças municipais, as municipalidades. Então, esses dois fueros, eles se propõem justamente a tentar, de alguma maneira, equacionar a relação entre o monarca, as forças aristocráticas e as municipalidades. Isso numa sociedade altamente diversificada, porque é um movimento, né, da retomada dos territórios das forças muçulmanas, né, o que é a chamada Reconquista, embora o termo Reconquista hoje seja um termo que a gente possa discutir o seu uso, e aqui nós não estamos utilizando no sentido da reconquista com letra maiúscula, né, mas a reconquista significando a retomada do território, e é justamente a retomada de territórios que antes estavam sob o poder muçulmano, que ora passavam ao poderio cristão e retomavam o poderio muçulmano. Então, é uma época onde o pêndulo, né, dessas regiões fronteiriças era difícil de ser muito definido, e abarcava uma série de comunidades ali que reuniam cristãos, que também tinham comunidades judaicas e muçulmanas. Então, esses dois fueros, de alguma maneira, foram uma resposta da coroa castelhana no sentido de tentar estreitar a sua função, né, de produtora da lei, o seu papel de administradora da justiça para essa diversidade de súditos que existiam sob a sua guarda. E o uso da justiça e da legislação foi justamente a estratégia que foi encontrada pelos monarcas para sobrepor a sua autoridade frente a essas forças aristocráticas e municipais. Bom, as duas fontes de pesquisa que nós utilizamos são justamente o fuero rústico e o fuero real. O que essas fontes têm em comum, além do fato de elas terem sido produzidas no século XIII, e apesar do fuero rústico ser, como a Valdiza pontuou, uma tradução do Corpus Iudicum, né? Mas ele vai ser traduzido para o castelhano, o romance castelhano, a pedido do Fernando III, e ele, de certa forma, expressa o espírito que a monarquia castelhana precisava impingir a esse momento em que o equilíbrio de poder precisava ser definido. Em comum também eles têm o fato, então, de serem fontes que a gente poderia chamar de polissêmicas, né? Elas têm uma polifonia de sentidos,
principalmente porque elas abarcam referências que vêm do direito romano, que foi retomado no século XII e que foi largamente estudado também na Corte Afonsina, então, onde o fuero real foi produzido. Além disso, a influência grande do direito canônico, né, que foi formulado, sobretudo, a partir do projeto reformista do século XII, projeto reformista eclesiástico, também chamado Reforma Gregoriana, embora também esse termo seja questionável, e o direito que a gente poderia chamar de consuetudinário. Então, são fontes que trazem em si diversas referências, diversas vozes jurídicas, e o que as torna particularmente interessantes. E, por outro lado, são fontes que podem ser consideradas como códigos, na medida em que possuem todas as qualidades, as especificações de um código jurídico. Ou seja, trabalham com diversas temáticas, né, apresentam soluções jurídicas para temas variados, e isso faz com que elas se tornem particularmente ricas para o nosso estudo. O fuero rústico, como a Valdiza pontuou e eu aqui também acabei já mencionando, ele foi, na verdade, feito a partir de uma tradução, tá, da legislação visigoda, e o interessante é a gente entender o porquê Fernando III faz essa tradução, né? E aqui eu gostaria de apontar pelo menos 4 motivos para isso. Primeiro é o fato desse código, né, e do corpo do Liber Iudice Quorum, na verdade, ser a grande força, né, legislativa do Reino Visigodo. Então, retomar essa tradição visigoda, essa tradição legislativa visigoda, é interessante para afirmar o projeto político que Fernando III tem para a sua coroa. Um outro elemento que explica, de certa forma, essa retomada, né, do direito visigodo, né, não do direito visigodo, mas dessa tradição jurídica visigoda, é a amplitude dos temas que o próprio Código possui. Então, ele dispõe sobre questões que vão desde a regulação das relações entre rei e os seus súditos, quanto com questões cotidianas, passando pelas questões do casamento também. Outro fator que pode explicar essa retomada do fuero rústico é justamente a presença já detectável do rei como sendo o legislador maior e como sendo aquele que é o centro do poder monárquico. Então, esse arcabouço que o Liber Iudice Quorum oferecia acabou, de certa forma, facilitando a sua absorção pela corte do Fernando III. E o último ponto, que eu acho que também é bastante interessante, é que o fuero rústico ele acaba abrindo a possibilidade para que o rei intervenha, quando necessário, nas lacunas que existam em qualquer tipo de decisão. Então, o que não é legislado, o que não está legislado, pode ser legislado a partir de um determinado momento, quando o rei percebe a lacuna na existência de alguma legislação específica. Bom, então, o fuero rústico, ele contém prólogo, 12 livros, 599 leis e o apêndice. Tá? Então, é uma obra muito vasta. E, ao mesmo tempo, vai ser tanto referência para o direito, né, castelhano, né, as fontes legislativas castelhanas posterior, como também vai ser referência para vários códigos jurídicos que estão sendo produzidos na península nesse momento, como, por exemplo, o Fuero Geral de Navarra, que tem como inspiração também o fuero rústico, exatamente a tradução feita pelo Fernando III, a mando do Fernando III. Bom, o fuero real. O fuero real ele foi composto, segundo Iglesia Ferreiróis, na corte do Afonso X, ou seja, no Scriptorium Afonsino. Há algumas divergências quanto à data de produção do fuero real. Alguns autores consideram que
foi produzida a posteriori, outros que era quando o Afonso era príncipe, mas nós optamos por entender que ele é fruto daquela obra legislativa que estava sendo produzida no escritório afonsino e faz parte, então, de um conjunto de obras a qual se juntam as partidas, o espéculo e o centenário, né? Também é muito perceptível no Fuero Real essa confluência do direito romano, do canônico e do consuetudinário, e eu acho que a grande inovação do Fuero Real é justamente deixar muito claro que ele se relaciona a uma concepção de poder organicista, onde o rei é o cabeça da sociedade e a corte terrestre deve ser o reflexo da corte celeste, ou seja, se da corte celeste Deus é o cabeça, Jesus Cristo, os anjos e arcanjos, o mesmo deve acontecer na corte terrestre, onde o rei é o cabeça da sociedade e, consequentemente, o responsável pela sua ordenação. E isso é interessante porque nos faz perceber qual é o papel que efetivamente o rei vai desempenhar na definição dos casamentos, da licitude dos casamentos. O Fuero Real ele foi concedido primeiramente à região de Aguilar de Camposo e depois acabou se expandindo para outras regiões, principalmente da Extremadura castelhana. Não foi muito bem aceito a princípio, porque limitava bastante a atuação da aristocracia na aplicação da justiça local, da justiça municipal. Isso foi gerando um desgaste entre o rei e a nobreza, que vai acabar desencadeando uma revolta em 1272, quando os nobres, boa parte dos nobres castelhanos, dos ricos homens, se colocam a favor, né, do rei de Granada e ameaçam migrar a sua lealdade para Granada. E isso faz com que o Afonso X tenha que recuar dessa aplicação extensiva do Fuero Real, e com o tempo o Fuero Real vai se tornando uma obra mais de consulta nesse período. Mas no século XIV ele é retomado como uma obra que vai substituir de fato, ou tentar substituir de fato os outros fueros, e vai ser uma referência para a construção do direito moderno, até as leis, né, que vão ser cunhadas aqui para o Novo Mundo têm influência do Fuero Real e das 7 partidas. Bom, o que é, pensando na questão do casamento, né, que é o nosso objeto maior de estudo aqui, a gente sabe a importância que o casamento tem na estrutura parental, né? E isso o Jorge Bi já trabalhou bastante nas suas obras, Idade Média dos Homens, o casamento, a mulher e o padre, enfim. E para tanto, já estabeleceu um diálogo bastante intenso com a antropologia, né? Sem dúvida, o casamento era uma instituição que, de certa forma, vai vincular os indivíduos a determinados laços sociais. E, a partir da reforma do século XII, ele acaba se tornando um sacramento. E aí, como lembra o Gibi, você tem aquele impacto entre uma chamada moral laica e a chamada moral eclesiástica, né? Você tem um impacto entre a forma como o casamento era utilizado, principalmente pelas casas nobiliárquicas, para efetivamente estabelecer as relações patrimoniais, e a forma como o casamento passa a ser um sacramento utilizado pela Igreja, em grande parte também para conter esse ímpetu, né, de organização que a aristocracia foi estabelecendo ao longo, principalmente, dos períodos anteriores ao século XII, em relação à forma como lidavam com o seu patrimônio e, obviamente, as relações matrimoniais. E aí eu coloquei uma pequena citação aqui, né? O casamento é deveras concebido como um remédio para a avidez, remédio para a avidez sexual. Ele ordena a disciplina, mantém a paz. Por meio dele, o homem e a mulher são afastados da área onde há... E eu não consigo mais ler porque tenho uma tarde aqui na minha frente. Enfim, mas eu acho que deu para vocês entenderem a importância que o casamento tem
nessa estruturação. Bom, e aí, a partir do momento em que o casamento se torna algo que vai ser sacramentado pela igreja, que se torna um sacramento, ele precisa obedecer a algumas regras, né, para ser de fato considerado lícito. Então, a partir do Quarto Concílio de Latrão, mais especificamente, vão se estabelecer alguns princípios em relação à normatização dos casamentos. São vários princípios, aqui nós só pontuamos alguns. O consentimento da parentela, né, e dos noivos, porque não poderia ser mais o consentimento só da parentela, não só os pais poderiam definir quem se casaria, mas os filhos, os noivos, teriam que dar o seu consentimento publicamente. Então, há a publicidade do casamento, por isso, a presença das testemunhas, e deveria ser confirmado por juras. Essa mesma perspectiva está presente no fuero real. E aí eu coloquei uma lei aqui, a título de exemplo, para vocês poderem observar, e diz aí: estabelecemos e mandamos que todos os casamentos se façam por aquelas palavras que manda a Santa Igreja. Então, primeiro princípio, para que o casamento fosse lícito, era preciso que atendesse às demandas estabelecidas pela Igreja. E os que se casarem sejam tais que possam casar sem pecado. E todo casamento faça-se diante do juiz e não por furto, de forma que possa provar diante de muitos. Então, está aí a questão das testemunhas, e também está aí o fato da presença de alguma autoridade que possa referendar a existência desse casamento, a publicidade desse casamento. E quem por furto fizer casamento, pague 100 maravédios ao rei, e se não tiver, tudo que tiver seja do rei, e pelo que fez, seja o seu corpo a mercê do rei. Então, aqueles que não seguissem, né, as normas relativas ao casamento, o casamento não teria valor e ainda deveriam pagar uma pecúnia. E é interessante que quem vai ser o beneficiado por essa pecúnia vai ser justamente o rei, que é o ordenador do corpo social e, consequentemente, também é a parte ofendida nesse sentido. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Rosiane, que vai continuar a apresentação. Rose, só por favor me avisa quando você quiser que eu passe os slides, tá bom? Tudo bem. Primeiro eu quero cumprimentar a todos, desejando uma boa tarde e agradecendo também, né, a oportunidade de partilhar aqui o conhecimento e poder apresentar juntamente com a professora Marta esse trabalho. Bom, como ela mesma disse, eu vou dar continuidade então à apresentação, apresentando a vocês as nossas constatações iniciais a partir da análise, né, de cada caso contido, tanto no fuero real quanto no fuero rusgo, sob a perspectiva dos casamentos considerados ilícitos. E aí, a partir disso, nós trabalhamos sobre a perspectiva, sobre a proposta do autor Jürgen Koca, que é um professor, né, que é um autor que trabalha com o método comparativo em história, onde ele diz, né, que as unidades comparativas elas podem ser separadas umas das outras e analisadas individualmente, considerando cada caso como um fato independente. Então, primeiro, nós pegamos o fuero rusgo, retiramos dali todos os casos de ilicitude nos casamentos, e depois fizemos a mesma coisa com o fuero real, depois cruzamos as informações a partir de duas comparagens, né? Enfim, sobre 2 temas de comparação: os casamentos ilícitos entre leigos e os casamentos ilícitos envolvendo membros da igreja. Mas antes, eu vou trazer aqui alguns dados gerais desse levantamento feito de ambas as fontes. Então, primeiro, segundo esse quadro, como vocês podem ver, há no fuero real um total de 32 categorias jurídicas de homens e mulheres envolvidos nos casamentos considerados ilícitos, nas leis analisadas, cujas nomenclaturas nós elencamos aqui. Eu chamo a atenção para alguns termos que parecem, num primeiro momento, ser iguais, similares, mas têm diferenças. Então, começando pelo esposo e marido, aqui na primeira coluna no fuero rusgo.
embora pareça ser o mesmo, não é. O esposo é o noivo, é como hoje nós conhecemos o noivo. Porque antes do casamento, né, ser concretizado entre as partes, havia o rito dos esponsais, que era, então, o acordo feito entre as parentelas do noivo e da noiva para concretizar não só o casamento, como a sua licitude, segundo as regras da igreja e segundo as normas régias. Então, até que esse marido, até que esse contrato, né, até que esse acordo fosse estabelecido de fato, o noivo era chamado de esposo. Só depois de concretizado, isso é, pagas o dote, pagas as arras que a Valdiza citou, o dote seria, então, um pagamento feito à família do esposo, né, pela família da noiva, e as arras seriam, então, o pagamento feito à família da noiva pela família do noivo. A partir daí, findo todo esse contrato, aí sim, esse moço, esse rapaz, seria considerado marido. Outra questão aqui sobre os mais novos e as mais velhas. Existe uma lei que deixa claro que não era adequado que os homens mais novos se casassem com mulheres mais velhas, visto que elas teriam já certos vícios, né, que não seriam adequados a um homem mais jovem unir-se a ela maritalmente. Fora isso, o fato do risco delas não poderem gerar filhos desse casamento, o que seria, então, um problema, né, visto que também uma das prerrogativas dessas alianças matrimoniais seria também gerar filhos, né, para essas famílias e por aí gerenciando também as heranças e também mantendo-se as linhagens. Outros termos, né, sacerdotes, diáconos, subdiáconos, dizem respeito aos postos, né, ocupados por religiosos, por homens, né, que estavam, então, que tinham feito os seus votos frente a uma ordem religiosa. Da mesma forma, as viúvas professas, isso é, após a sua viuvez, ao seu estado de viuvez, elas poderiam ter a possibilidade de adentrar um mosteiro, adentrar uma ordem religiosa, daí o nome virgens professas. Parentos diz respeito aos graus de parentela, que, segundo a lei, deveria obedecer até o 4º grau de consanguinidade. Então, antes disso, os casamentos não eram considerados lícitos. Na coluna do fuero real, as mancebas em cabelos diz respeito justamente a essas mulheres que estavam aptas ao casamento. Então, até a idade de 25 anos, elas eram chamadas de mancebas em cabelos. Depois dos 25 anos, a partir disso, elas eram chamadas de mancebas escocas em cabelos. A mulher arrena, ela diz respeito a uma mulher que teria estado no estado de viuvez e deveria esperar o prazo de 1 ano para poder ter um novo matrimônio. Ela só poderia descumprir essa ordem caso o rei desse a licença a essa mulher de casar-se antes do período de 1 ano. Mas até 1 ano ela não poderia ter um outro relacionamento, ela não poderia fazer um outro acordo. Então, entre esse período de 1 ano, essa viúva era chamada de mulher arrena. A Marta tem se debruçado um pouco mais no estudo dessa figura atualmente, e eu acho que futuramente ela vai poder trazer mais elementos, né, sobre ela. Bom, e a mulher de ordem, da mesma forma que os homens têm ali as categorias de sacerdotes, diáconos e subdiáconos, existem também as mulheres de ordem que também, né, fizeram seus votos e fizeram ali a sua filiação a uma ordem religiosa. Pode passar, Marta, por favor. Quanto à tipologia de penalidades, né, isso de um modo geral, um levantamento geral, nós temos, então,
algumas tipologias. No fuero rusgo, nós temos previstos para os casamentos considerados ilícitos a perda de bens, a pena de morte, a pena de açoite, a pena pecuniária, que geralmente era destinada ao monarca, e não às parentelas, não aos parentes, mas especificamente ao monarca, o enclausuramento penitencial, que seria a entrada, né, na verdade, né, não de livre vontade, desse homem ou dessa mulher envolvidos no casamento ilícito em mosteiros para fazerem penitências por um tempo que não é determinado na lei, não está estabelecido na lei. E essa pena em específico, ela é muito comum mais para os homens e as mulheres de religião. Mas isso não impediria que homens e mulheres leigos também sofressem a mesma pena. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. A servidão e o desterro. No fuero real, nós temos a pena de deserdamento, então, essa parentela pode deserdar tanto este homem quanto esta mulher, né, que foram envolvidos no casamento ilícito, então eles perdem todo o direito à herança, o que não deixa de ser uma espécie de morte civil, né, dessas pessoas, porque elas acabam sendo excluídas da sua parentela, do seu grupo social. A pena de açoite, a de morte, a pecuniário, o enclausuramento penitencial, a servidão, o corpo à mercê e o desterro. Geralmente, o corpo à mercê seria a gente vai ver à frente uma lei, seria quando uma mulher, enfim, já prometida, viesse a casar com outro. Então, ela quebrando o acordo feito entre os seus pais e os pais daquele primeiro noivo, casando-se com outro homem, ela poderia ter o seu corpo à mercê do primeiro noivo. Tá? Pode passar, Marta, por favor. E aí, agora, então, especificamente, eu vou apresentar alguns exemplos, né, das nossas comparáveis, que são os casamentos ilícitos entre leigos e os casamentos ilícitos entre pessoas, né, vinculadas a uma ordem religiosa. Então, o primeiro exemplo que eu trago aqui são dos casamentos sem o consentimento da parentela ou com algum dos seus inimigos. A gente já viu, a Marta já disse muito bem, que o consentimento era um critério, né, primordial para que esse casamento fosse considerado lícito. Então, dizem as leis, né, as citações tanto do fuero real quanto do rusgo aqui. As donzelas eram penalizadas com deserdamento se casassem com alguém que não fosse conveniente para ela ou para a sua linhagem. Isso contido no livro 3º, título 1º, lei 2ª. Falando só um pouquinho também da estrutura de ambos os códigos jurídicos, eles são estruturados em livros, cada um dos livros contém uma série de títulos e cada um desses títulos abarcam um número de leis. E aí, tanto o fuero real quanto o fuero rusgo nos dão os indícios de algumas dessas inconveniências, determinando que elas não podem se casar com alguém que fosse inimigo de sua parentela. Então, isso também era um critério, não bastava só ter o consentimento. Era também necessário que essas parentelas não fossem inimigos. E a mulher que casar com um homem de status social inferior ao seu perderá o direito à herança de seus pais. É um outro critério que dá ilicitude aos casamentos. Não era previsto pelas leis que homens ou mulheres de um determinado status social se casassem com pessoas de status sociais inferiores. Isso significa que um homem ou uma mulher de status livre não poderia casar-se com homens ou mulheres servos de condição servil ou que tivessem passado pela condição servil, os chamados libertos na lei. Pode passar, Marta, por favor. O segundo caso diz respeito a casamentos com pessoas, né, de um outro status social, como eu disse agora. Então, diz a lei, fuero rusgo, se a mulher livre cometer adultério com seu servo, ou que foi o seu servo e é livre,
ou se casa com ele, aí no caso aqui a gente está tratando dos casamentos, se for provado, devem ser mortos na fogueira. Então, a pena é de morte para ambos. Mas, caso ela fugisse para uma igreja, ela somente seria poupada da pena de morte, passando, então, a ser serva de quem o rei determinasse. Então, essa é uma especificidade da lei, né? Então, num primeiro momento, a pena inicial seria de morte, mas no caso dela, da mulher, caso ela fugisse para uma igreja, ela poderia vir a ser poupada dessa pena por ordem do rei. Somente o rei poderia modificar essa pena, desde que ele passasse esta mulher a uma condição de servidão. Então, ela seria rebaixada da condição de livre à condição do homem, né, com quem ela, no caso, se relacionou de um status inferior, no caso aqui de um servo ou de um liberto. E aí, essa pena seria válida tanto para as mulheres casadas, quanto para as viúvas, ou até mesmo para as virgens. Lembrando aqui que, no caso das viúvas, as viúvas que viessem a contrair matrimônio, passado um ano, né, de luto. E essa lei, esse um ano, tem um motivo. Não só para garantir que, de fato, esse marido estava morto, porque a gente precisa pensar que, nesse contexto, existiam muitas guerras, existiam conflitos, existiam situações em que esse homem precisava se deslocar, até mesmo por ser, talvez, um comerciante, enfim. Existia toda uma mobilidade, ele poderia vir a morrer, não é, numa dessas situações. Então, até que tivesse conhecimento e a prova realmente de que esse homem estivesse morto, então era para garantir isso, e também para a garantia dos bens dos próprios filhos que pudessem ser oriundos dessas uniões, porque a gente precisa lembrar que, enquanto mãe, né, ela seria a custodiadora legal dos bens também desses filhos menores. E caso ela viesse a contrair um matrimônio, esse patrimônio poderia vir a sofrer também algum tipo de inferência. Então, para conter tudo isso, era preciso guardar esse um ano. E quanto às virgens, né, já foi dito aqui, elas não poderiam, nem por livre e espontânea vontade, pensar em contrair matrimônio com alguém de uma condição, de um status social inferior. Pode passar, Marta, por favor. O terceiro caso diz respeito, então, a essa mulher arrena, que eu falei aqui, que trata-se dessa questão, né, de um ano, então, cujo marido encontra-se fora da terra. Então, prevendo-se uma situação em que esse homem, por algum motivo, teve de se deslocar da sua terra e está, né, até então, desaparecido, não retornou, essa mulher, então, até que esse um ano se consolide, ela não é considerada viúva, ela está nesse status de mulher arrena. E aí diz a lei do fuero real que, se algum homem se casar com ela, né, com mulher arrena, ou se ele fizer pleito para casar-se com ela depois da morte do seu marido, ou se por seu conselho ou por sua obra for morto seu marido, se em vida do marido esteve com ela, não pode depois casar-se com ela. Isto é, se ele tiver alguma relação com ela antes desse prazo de um ano, ele é considerado adúltero, e ela também, porque esse estado de viuvez ainda não foi constatado. Então, na condição de adúltero, mesmo que depois ela venha, né, a conseguir aprovar o status de viúva, ele não poderá se relacionar com esse homem, porque foi com quem ela manteve essa situação de adultério. Eu chamo a atenção aqui que, nas leis, o homem nunca é chamado de adúltero, tá? Ele é chamado de adulterador. Em ambas as leis, quem causa, quem promove o adultério é sempre a mulher. Então, o termo adúltera se refere tão somente ao feminino, nunca ao masculino. Pode passar, por favor, Marta.
E agora o segundo caso da nossa segunda comparável, né, que são os casamentos ilícitos envolvendo eclesiásticos. E aí aqui a gente também vai ver uma lei que vai tratar de leigos, mas que está envolvida aí porque eles vão ser justamente, como eu falei anteriormente, encarcerados em mosteiros. Mas vamos lá. O primeiro caso é falando no fuero real de homens e mulheres que ingressaram na vida religiosa depois de terem seus casamentos outorgados. Então, eles haviam contraído o matrimônio, então, por lei, eles não poderiam ingressar na vida religiosa, né? Eles sofreriam uma pena, mas existe aí uma especificidade, e aí diz o seguinte, que homem ou mulher que quiser entrar na vida religiosa, mas que tiver sido outorgado por marido ou mulher, se for antes de ter consumado o casamento, pode assumir o hábito. E aquele que se mantiver leigo pode casar-se novamente livremente. Então, significa o seguinte, passadas as esponsais, eles já são considerados marido e mulher, passam a viver juntos, porque existe também um prazo para que essa mulher passe a tutela do marido, o prazo é de 1 ano, ela não vai imediatamente, findas as esposais, para a casa do esposo, ela tem ainda um período para ir para lá, então, tão logo eles morem juntos, caso eles não tenham consumado o matrimônio e possam isso provar, caso haja, então, a vontade de um deles ingressar no mosteiro, esse casamento vai ser considerado ilícito, ele vai ser nulo e um deles ou ambos poderão ingressar em ordens religiosas. No caso de um deles quiser contrair um novo matrimônio, eles podem, porque, visto a nulidade daquele primeiro matrimônio, ambos estão, então, desimpedidos para poderem contrair um novo matrimônio. Marta, pode passar, por favor. O segundo caso diz respeito a sacerdotes, diáconos ou subdiáconos que se casarem ou adulterarem com viúvas, virgens ou qualquer outra mulher. Então, diz a lei. O sacerdote, diácono ou subdiácono que se juntar com a viúva, com a virgem ou com qualquer outra mulher, seja por casamento ou por adultério, assim que o bispo souber, os separe. O bispo deverá enviá-lo para um lugar de penitência, segundo os decretos canônicos previstos para estes casos. Se o bispo não o fizer, pagará 2 libras de ouro ao rei. As mulheres que participarem do delito receberão 100 açoites cada uma e não poderão ter contato com eles novamente. Então, essa lei está no Fuero Rusgo, no livro 3º, título 4º, a lei 18. Então, ela é cheia de desdobramentos, né? Primeiro, caso, algum homem de religião se envolva com qualquer mulher, seja ela viúva, seja ela virgem, seja ela qualquer outro status, por casamento, ou até mesmo cometer adultério com ela, então, primeiro elas vão ser separadas. Depois, o bispo vai enviar, esse homem para lá, para encarcerá-lo, vai colocá-lo em lugar para fazer penitência, que também não diz por quanto tempo. Se ele não fizer isso, ele não cumprir os decretos canônicos, o bispo, que é a autoridade religiosa, ele vai pagar, então, um valor, uma pena pecuniária ao rei, ao monarca. Como eu disse antes, essas leis pecuniárias eram previstas sem serem pagas ao monarca. E as mulheres recebiam, então, uma pena sobre o próprio corpo, se elas eram açoitadas, possivelmente publicamente, e não poderiam ter um novo contato com esses homens. Pode passar, Marta, por favor. O segundo caso, é o de homens e mulheres que se casassem com parentes. E aí, assim, é aquele exemplo que eu disse, de que eles seriam encarcerados em mosteiros, ainda que fossem leigos. Não se trata aqui de uma lei que diga respeito aos homens da religião, mas ela está aqui justamente porque o desdobramento, a sentença diz respeito a um lugar, que é pertencente às autoridades eclesiásticas. Então, diz a lei no Fuero Rusgo: homens não podem casar nem cometer adultério com a esposa de seu pai
com alguma que tenham sido mulher de seus parentes, com alguma que seja da mesma linhagem de seu pai ou de sua mãe, seu avô ou avó, ou com parenta de sua esposa até o 6º grau. A pena também se aplica às mulheres que cometerem o delito. O juiz deverá separar o casal e enviá-los para um mosteiro, onde permanecerão fazendo penitência para sempre. Ambos perderão todos os seus bens. Já está acabando, tá? Já estou finalizando, Marcelo. E aí diz o seguinte: no fuero real, o casamento deve ser invalidado e ambos devem ser metidos em mosteiros para fazer penitência para sempre. Mas, se um deles ganhar o perdão do rei, ele poderá sair do mosteiro no tempo que o rei mandar. Então, mais uma especificidade onde há interferência do rei para modificar a pena, né, dos acusados. Então, ainda que aquela relação seja ilícita, então, a ilicitude ela não é anulada. O que é diferenciado, o que de repente é abrandada é a penalidade. Então, o rei tem esse poder de modificar a pena e permitir que um deles saiam do monastério num determinado tempo. Chegaremos, então, agora às nossas conclusões e eu vou passar, então, a palavra à professora Marta para que ela possa dar continuidade. Bom, então, conclusões foram 4 a que nós chegamos, vou falar rapidamente, porque o nosso tempo já estourou. Presença nos 2 fueiros de elementos dos direitos canônico, romano e consuetudinário, como a gente já viu. É interessante que também a gente observou que a determinação das penalidades variava de acordo com as condições socioeconômicas e de gênero dos envolvidos, tá? O uso dos mesmos tipos de penalidades nos 2 fueiros, apesar da aplicação ser diferenciada, mas os tipos de penalidades previstos eram basicamente os mesmos, e a tentativa dos monarcas castelhanos de controlar a legalidade das relações matrimoniais a fim de garantir o seu papel de ordenador do corpo social e de assegurar a sua ingerência nos assuntos patrimoniais e morais, mas, ao mesmo tempo, preservando o direito da aristocracia de portar-se em algumas situações de acordo com o costume. Então, aí é uma tentativa de conciliação, né, da autoridade régia com a força do costume que já regia a maneira como as pessoas se relacionavam e faziam as suas relações matrimoniais acontecerem. E aí, só para divulgar, temos aqui as fontes primárias que nós utilizamos, tá? E a gente tem trabalhado junto com o Programa de Estudos Medievais da UFRJ, criamos na UERJ o Programa de Estudos Medievais da UERJ, e estamos aí nas redes sociais, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. Obrigada. Gracias, Rosiane e Marta. Mira, deliberadamente me olvidé de la manecilla, né, de la manita, porque não lo hice para nadie. Então, he seguido a mesma lógica, porque teníamos tempo e tal. Pero há 20 minutos para perguntas e vou fazer assim, em direto, e aí depois cada uma, em la ordem de ponência, responde. A ver, há uma pergunta para Nelly, que foi hecha por Andrea, que seria assim. Voy a hacerlo en español, ¿vale? ¿Cuál es la relevancia de los estudios sobre reinas que se ha ido creciendo en las últimas décadas para el conocimiento de la política medieval? Hay una otra para Nelly, que es que yo pregunté en chat. Me gustaría saber más sobre el papel de Juana de Valois como negociadora. ¿Cuáles son los límites y posibilidades de este tipo de acción? En la documentación que usted consultó, ¿hay alguna mención de lo que podemos considerar diplomacia estrictamente femenina o no? Estas son 2 perguntas para Nelly. Seguindo para Valdiza, só um segundinho, um minuto, para Valdiza. ¿Cómo se comporta la historiografía sobre arras para el medioevo, sobre todo en las regiones de Castilla y León en el siglo XIII? Y hay una pregunta también de Andrea para Valdiza.
¿qué dificultades encontraste en el estudio de las arras? Para finalizar, hay dos preguntas también. Y siguiendo yo y Andrea, a ver si más alguien quiere hacer preguntas o comentarios. Para Rosiane y Marta, soy yo. Y yo hago la pregunta. ¿Han realizado alguna vez un trabajo de comparación entre Libre y Udicum y Fuero Juzgo, tratando de aplicar las perspectivas de Johann Coca, del latín al castellano? ¿Qué pasó con el tema de matrimonio? Es una pregunta así. Y Andrea, a ver, ¿qué revelan las leyes sobre el matrimonio lícito y ilícito, sobre las relaciones de poder entre las autoridades monárquicas y eclesiásticas en Castilla durante el reinado de Fernando III? Y creo que finalizó. ¿Más alguien le gustaría hacer preguntas, comentarios, sugerencias y todo? ¿No? Entonces, seguimos en la orden con Nelly Ongay. Sí, respecto de la primera pregunta de Andrea, debo responderle que hay muchas publicaciones, muchas obras, pero en realidad poco es lo que se ve acerca de la influencia en esas investigaciones en las consideraciones de los acontecimientos históricos. No es posible, es muy difícil en obras generales que aparezcan los aspectos relacionados con la actividad de las mujeres en el gobierno o en la diplomacia, ¿no es cierto? Salvo las grandes representantes que conocemos del medioevo, cuyos estudios sí han sido realizados, han sido analizados los documentos, pero no en este caso en particular de la persona, de la reina que he presentado. Pero sí, indudablemente la elaboración de diversos trabajos es muy positiva para las investigaciones históricas. En cuanto a la segunda pregunta, es mucho más difícil encontrar la forma en que actuó Juana de Valois durante sus viajes, durante sus relaciones diplomáticas, ¿no es cierto? Tenemos la gran mayoría de las fuentes, por no decir la totalidad de las fuentes, son fuentes que podemos decir, en este caso, indirectas. O sea, son los listados de los hostales reales que nos indican acerca del viaje, acerca de la visita al rey. Por ejemplo, recuerdo en uno de mis trabajos que indican: se gastó tantas velas, tantas antorchas para el camino de regreso del Palacio de San Paul a la residencia de los Valois, porque era muy oscuro el camino. Pero más allá, o sea, lo que trataron en la reunión no aparece, porque prácticamente son, en este caso, en este 95% de las fuentes, son fuentes impositivas, que al escriba le interesa solamente el movimiento y qué es lo que se desarrolló ese día y qué compraron y con qué dinero, cuánto pagaron, cuánto debían. Entonces, más bien, por los resultados posteriores, como en el caso de la reunión de Juana con su hermano Carlos V, indudablemente obtiene un gran resultado, un resultado positivo, porque Carlos V asume la responsabilidad de retrasar el juramento de fidelidad que debía Carlos II durante 4 años. Y por eso es el viaje, a continuación es el viaje de Carlos II en el año 1369 hasta 1372, que permanece en el Reino de Francia,
a raíz de este juramento que efectivamente cumplió en París. Se arrodilló delante del rey Carlos V por primera vez por los feudos que él poseía en el reino de Francia. Es decir, de modo indirecto tenemos que ir, digamos, reuniendo las distintas piezas que permiten reconstruir la vida y las negociaciones de Juana III. No sé si he respondido lo suficiente. Sí, perfecto, Nelly. Sí, sí. Con seguridad. Muchas gracias. Gracias a usted. Agora eu, né? Sim, Valdisa. Tá, vamos lá. Eu vou responder a da Andrea, porque aí eu já sigo para a sua questão. Quais as dificuldades que eu encontrei, né, para fazer o estudo das arras? Então, uma das dificuldades, né, acho que foi a principal delas, porque eu estudo Península Itálica. E aí, como o meu trabalho era um trabalho comparado, e eu tinha que comparar com alguma outra coisa. E aí, nós conversando, né, a Andrea, que ela foi minha orientadora, e ela deu essa sugestão. E aí eu agradeço muito a Rosiane e a Marta, porque a gente trocou assim algumas ideias, e a Rosiane mandou um montão de material, né, sobre o que ela trabalhou na graduação, e eu achei interessante. E dentre eles o fueiro. E exatamente eu comecei a ler um pouco, e aí exatamente a questão da historiografia, fui começar a pesquisar sobre isso. Ou seja, porque eu, assim, tive que sentar realmente, pesquisar, fazer esse trabalho de braçal mesmo, e começar a ler sobre a Península Ibérica, né, para fazer o meu trabalho de comparação. E fui começando a catar, né, a historiografia, beber na historiografia, encontrei muitos trabalhos, né, que falavam sobre Castelo e Leão, principalmente da professora Maria Francisco Montalvo, então que ela faz um apanhado, né, sobre a questão do regime jurídico da família castelã medieval, e alguns outros também, encontrei outros que falavam sobre outros fueiros também, outros municípios, né, e assim, aí eu sentei, tive que fazer esse apanhado todo e ver como eu iria, né, juntar todo aquele material. Eu acho que essa minha grande dificuldade, mas foi essa que eu tive. E a historiografia também me ajudou bastante, porque eu tive que ler, eu tive que me envolver com aquele novo item, digamos assim, de comparação. E eu acho que essa troca que eu tive com a Rosiane, principalmente com a Rosiane, né? A Marta, eu estava assim, caminhando para conhecer, também ela me deu algumas dicas, e eu achei isso importantíssimo para mim, essa troca que a gente teve bastante, e assim, as dúvidas que eu tinha, falava com a Rose, e eu acho que assim, me ajudou muito, muito nessa questão de terminar a minha tese, porque eu ainda estava um pouco assim, perdida em relação a essa questão, mas eu gostei de trabalhar, né, assim, foram temas que, lendo o Fueiro, assim, percebi muita coisa legal, que elas apresentaram, assim, dei uma lida passando também, e é uma coisa que chama a gente à pesquisa, né, a pesquisar, a trocar. Eu acho que isso é bem interessante e enriquecedor para a gente também. Gracias, Valdisa. Valdisa. E agora, então, passamos para Marta e Rosiane. Vamos lá. Primeiro, agradecer as perguntas, tanto ao Marcelo quanto à Andrea. Bom, quanto à sua pergunta, Marcelo, se houve, né, algum trabalho de comparação tratando sobre a perspectiva do Coca, não conheço. Tá? Agora, esse é o meu sonho, né, de consumo. Fazer exatamente essa comparação, né, era algo que eu conversava muito, né, com a Andrea, quando me orientou no doutorado, quanto com a Marta, né, na nossa trajetória, né, já que ela foi minha orientadora na graduação e sempre esteve presente também na minha trajetória. Esse é o meu sonho de consumo. Agora, existem limites, né, a gente sempre conversa muito sobre isso no laboratório. A questão do latim. Vontade não me falta, eu estou com muita vontade de me empenhar nos estudos de latim, e torço para que eu consiga para realmente fazer esse cotejamento, porque eu acho que ele vai ser riquíssimo.
principalmente no que diz respeito à tradução, porque é uma questão que eu sempre levanto. Será que, de fato, ali naquela citação traduzida para o castelhano, é de fato que está ali no decórum? Em algumas questões, até em alguns... um trabalho que eu realizei junto com também uma outra colega, Isabel Martins, foi justamente sobre patrimônio, foi sobre Arras. Foi um ensaio muito pequeno, tá? Foi uma coisa assim muito pequena, em que a gente fez uma comparação entre o Rusgo e o testamento da rainha Isabel de Portugal. E aí eu lembro que a gente passou em algum momento sobre essa questão, assim, será que no Rusgo tá a mesma coisa? Então, desde então, eu tenho essa inquietude, eu tenho essa vontade, e espero conseguir um dia, mas ainda não tem nenhum trabalho realizado sob a perspectiva do COCA nesse sentido, não. Tá? Já tem encontrado alguma coisa? Você encontrou alguma coisa, Rosiane, na produção historiográfica? Has encontrado algo assim de produção historiográfica sobre esse tema? Eu encontrei coisa, por exemplo, sobre testemunhas. Coisas muito pontuais, tá, Marcelo? Sim. Então, por exemplo, a questão das testemunhas. Então, existem alguns ensaios que fazem essa comparação entre o fuero rusgo e o fuero real nas leis que tratam das testemunhas, por exemplo. Mas é isso, sempre que qualquer comparável, né, qualquer tema de comparação que eu busque fazer na fonte, quer seja no próprio rusgo, né? Que eu também costumo comparar na própria fonte, né? Comparar os elementos só mesmo no rusgo. Quando eu faço com o real, sempre me vem essa dúvida. Será que no Líbero de Coro, né, tá tal e qual? Será que houve alguma modificação? Será que houve alguma supressão? Será que acrescentaram alguma coisa? Né? Então, sim. E outro tema também que eu tenho me aproximado e que também tem algo sobre a barragania. Né? E é muito inicial, estão sendo os estudos. Eu estou iniciando os estudos agora sobre essa relação, né, extramatrimonial, e também li alguns trabalhos, são pouquíssimos, isso me surpreende também, mas os poucos que tem alguns fazem algumas comparações entre o Líbero de Coro e o fuero rusgo. Então, são esses exemplos que eu posso trazer para você por hora. É curioso... sim, perdão. Não, pode falar, por favor. Não, é isso. Na verdade, assim, eu tinha curiosidade de saber porque eu não consigo achar nenhum trabalho sistemático sobre esse contexto de produção em latim, digamos assim, o idioma, entre aspas, de origem, né, o ascendente, e esse idioma de apropriação, de destino. Então, entre o castelhano e entre o latim e o castelhano, você tem coisas que permanecem e outras coisas que não são adaptadas. Né? Você tem versões do Liber Iudiciorum, ou Liber Iudicum, e quando ele é incorporado, você tem muitas modificações. Eu fiz isso para o adultério, né? Só que eu não conheço nada sistemático, e acho que um trabalho sistemático nesse sentido seria legal. Eu fiz trabalho com, digamos assim, o fuero rusgo e as partidas, e o fuero real, mas muito pontual para o tema do adultério. Então, acho que falta um trabalho sistemático de comparação, e acho que a gente pode trabalhar coletivamente por aí, né? Por favor, estou aberta, assim, você sabe disso, é um prazer sempre trocar com você, Marcelo. Então, vai ser um grande prazer, uma grande honra a gente aí se debruçar sobre esse trabalho. Tenho certeza que Marta, Andréia também, Valdisa, todas nós estamos aqui felizes, empenhadas né, com ânimo para fazermos isso, querido. Tá bom? Só uma questão para completar sobre o uso dos termos jurídicos, né? Por exemplo, no fuero real, eu só encontrei no fuero real o termo mulher rena, não tem outros, né? Em compensação, barra-ganha não aparece no fuero real. Sim. Então, tem a questão de lidar com as fontes jurídicas é que elas têm um universo, às vezes, muito próprio, né? Uma terminologia muito própria, e às vezes é difícil a gente estabelecer de onde vem determinados termos. Né? É muito interessante, é um trabalho que dá para a gente fazer coletivamente, legal. Perfeito.
Então, Ô, Marcelo, rapidinho, só para enfatizar um pouquinho que a Rosane falou, em relação à questão do latim, eu também tive essa dificuldade quando eu estava trabalhando em minhas fontes também. E uma coisa que me ajudou, eu fiz, já fazendo propaganda, né, do curso lá no Mosteiro de São Bento, e me ajudou muito, muito, muito quando eu realizei as traduções, assim, acho que vale a pena. Se você tiver um tempo, né, vai e faça. Eu acho que para a gente, em termos assim, a gente ganha muito, muito quando a gente faz essa São eles, tradução. inclusive, que me ensinam, assim, os professores, né? Eu tenho contato com os monges, mas eu não sou a melhor aluna, eu sou a aluna mais aplicada. Então, Mas eu também não era, não. né? Faz do meu empenho mesmo. certo. Então, eu estou Perfeito, aqui, então. eu estou fazendo a minha parte, mas eu acho que eu vou conseguir em algum momento fazer pequenas incursões nesse sentido, sabe? Mas vamos aí, agora com esse trabalho, com essa proposta de coletividade, me empolguei mais ainda. Então, por favor. Perfeito, então. Creo que não há mais nadie que queira fazer perguntas, então aqui nos quedamos e agradeço muchísimo a las presentadoras por sus participaciones, he aprendido bastante y creo que la Secretaría tiene un aviso, ¿no? Lo creo. Hola. Bueno, es para primero agradecerles a todos su participación y esperarlos a las 3 de la tarde en el mismo link. O sea, el mismo link de la mañana sirve para la tarde. Es por eso, para evitar inconvenientes, nos volvemos a encontrar a las 3 hora argentina, que creo que es la misma desde Brasil. Marcelo tendrá su problema desde allá, pero bueno, para nosotros no hay problema. Para nosotros es el mismo horario. Nos vemos a las 3. Vale. Hasta luego. Tchau. Hasta luego. Obrigada.